Seja na iniciativa privada ou em órgãos públicos, existem várias formas de você conseguir captar recursos para desenvolver o seu projeto. Nesse curso especificamente, eu vou tratar de editais públicos, mas é importante saber que existem editais privados e existem outras formas de captação pública, como, por exemplo, a lei de incentivo à cultura, que pode existir no seu município, no seu estado, e também existem as leis de incentivo à cultura federais. Em se tratando de editais públicos, o documento mais importante que você precisa conhecer na íntegra, ler, reler, ler novamente e ler quantas vezes forem necessárias, é o próprio edital. Nessa aula, a gente vai entender um pouquinho como ele está estruturado e quais informações que você pode recolher dele que vão te ajudar a escrever o projeto. Bem, como exemplo, eu trago aqui o edital Vilma Mafra de Apoio à Cultura de 2021, que é da Fundação Cultural da Prefeitura de Navegantes, né? Como que esse edital está estruturado? Bem, inicialmente o edital explica quais são os recursos que tem, qual é a lei que fundamenta a sua existência. Em seguida, nesse caso, mas assim, a maioria dos editais costumam ter uma estrutura super parecida, tá? Ele vai falar sobre o objeto, né? Então, o que esse edital está promovendo, vamos dizer assim, né? Qual é o objeto que esse edital está trazendo a público? Nesse caso específico, é a seleção de projetos que contribuam para a produção artística, difusão, fomento, reflexão, formação e preservação com vistas ao desenvolvimento da cultura no município de Navegantes. Só essa frase já traz várias informações muito importantes, porque aqui você já entende o que esse edital quer. Esse edital quer contribuir para a produção, difusão, fomento, reflexão, formação e preservação para desenvolver a cultura em Navegantes. Então, significa que você, quando pensar naquela sua ideia, tem que ter isso em mente. É isso o que esse edital vai buscar contemplar. E, em seguida, ele explica as áreas, né? No caso desse edital, artes cênicas, audiovisual, música, artes visuais, patrimônio cultural, humanidades e artes integradas. Então, você precisa ver se a sua área está contemplada aqui. Em seguida, ele vai falar dos recursos e, algo muito importante, as cotas. No caso específico do edital Vilma Mafra de 2021, a gente tem 10 cotas de R$ 31.200, 3 cotas de R$ 13.136,16 que são exclusivas para financiar projetos propostos por proponentes nunca antes contemplados pelos editais do Sistema Municipal de Financiamento da Cultura de Navegantes. E uma cota de R$ 16.600 para pagamento de custos administrativos. Então, essa última cota não é para projetos, essa cota fica para os custos que a Fundação vai ter para desenvolver esse edital. Bem, o segundo passo, então, né, além de ver qual é o objeto desse edital, é você ver que cota que tem. Nesse caso, uma cota de 31 mil e uma cota de 13 só para quem nunca contemplou, nunca aprovou nenhum projeto pelo Sistema Municipal de Financiamento da Cultura de Navegantes. E isso é bem importante, porque você já vai saber quanto que o seu projeto vai poder captar. Alguns editais oferecem outras possibilidades, né? 20 mil, 50 mil, 60 mil, enfim. Mas isso é fundamental para você compreender que tamanho vai ter o seu projeto. Em seguida, tem algumas orientações, no caso específico desse edital, mas em todos os editais costuma ter algum tipo de orientação nesse sentido, né? E orientações muito importantes, especialmente na hora de fazer o seu orçamento. Então, gastos com divulgação não podem ultrapassar 20% do valor total do projeto. Custos administrativos não podem passar 15% do seu valor. O que são custos administrativos? Geralmente, se você quiser contratar um contador, se você quiser contratar um advogado, se você quiser contratar alguém
para produzir o seu evento, isso tudo costuma entrar em custos administrativos. E o parágrafo 3º é interessante também, né? A autorremuneração do proponente do projeto não poderá ultrapassar 20% do valor total do projeto. Então, se eu pegar uma cota de 30 mil, o proponente não vai poder receber mais do que 6 mil, porque é 20% desse projeto, né? Não importa quais serviços que ele vai executar. O custo com agenciamento técnico para confecção do projeto não pode ultrapassar 10%. Então, se você contratar alguém para escrever o seu projeto, contratar alguém da produção cultural, você não pode pagar mais do que 10% do valor total. Então, voltando no exemplo de uma cota de 30 mil, você não pode pagar mais do que 3 mil reais para o seu projeto ser escrito. Esses dados são específicos do edital Vilma Mafra, mas é bem importante você sempre ter em conta, porque todos os editais costumam ter esse tipo de restrição na hora de fazer o orçamento. Outra coisa importante, né, que tem também em todos os editais é aqui, ó, da participação e das vedações. Quem é que pode concorrer a esse edital? E aqui eu dou uma dica bem importante, assim. Nunca comece a escrever um projeto, seja para você ou seja para outra pessoa, se você não tiver certeza de que essa pessoa pode participar. Porque às vezes você pode estar passando um trabalho que não vai ser à toa, né? Então, nesse caso específico, e costuma ser bem comum, tem algumas restrições. Nesse caso específico, por exemplo, não pode pessoa jurídica, só pode pessoa física. Tem alguns editais que contemplam pessoa jurídica com MEI especificamente, pessoa física, enfim. Nesse caso específico, e é bem comum também, 2.2, é vedada a participação de servidores públicos municipais efetivos, seja ACT, seja comissionado, enfim. É vedada a participação de parentes desses servidores também, nesse caso específico da Fundação Cultural. É vedada a contratação para prestação de serviço de parentes consanguíneos também, ou por afinidade. Então, é bem importante ter todas essas informações antes de você começar o seu projeto, né? Nesse caso do edital Vilma Mafra, a pessoa precisa ter um comprovante de residência há pelo menos 1 ano em Navegantes, enfim. Há várias observações em relação a quem pode e quem não pode concorrer a esse projeto. Em seguida, nesse edital, prazo, procedimento, local de inscrições, e aí explica o procedimento. Cada município costuma ter o seu. Às vezes o município tem uma plataforma própria, que é o caso do edital Vilma Mafra. Às vezes o município contrata outra estrutura, por exemplo, o site Prosas é um site muito usado para colocar os projetos. Tem um site que é o pessoal da 2.1 também é muito usado para colocar os projetos. Então, cada município, nesse caso, ou cada estado, vai ter uma estrutura, um local onde você vai poder publicar esse projeto, enviar esse projeto, e aí você observa o prazo, não deixe para a última hora, né? Tudo isso está aqui. Bem, também no edital, e isso é muito importante, tem a lista dos documentos que você vai ter que mandar. Então, além do projeto em si, que a gente já vai ver como é que ele se estrutura, a gente também tem que ter em conta os documentos que precisam ser enviados, geralmente os documentos do proponente, né? Então, outra coisa que eu recomendo, altamente recomendo, antes de você começar a escrever um projeto, é ver se esse proponente, ou se no caso for você, se você está em dia com todos esses documentos. Geralmente, é o que acontece aqui também, você tem uma lista de documentos obrigatórias para enviar o projeto e você tem uma lista de documentos obrigatórios caso você seja aprovado. O que eu recomendo? Dá uma olhada nessas duas listas e já consulta se você está em dia com esses documentos. Então, nesse caso específico, os documentos para você enviar o projeto são cópia de identidade, cópia de CPF, cópia da certidão negativa de débitos para com a Fazenda Municipal, a CND Municipal. Geralmente você consegue pegar ela no site. Eu já vou mostrar daqui a pouco um pouquinho sobre essas CNDs.
cópia do registro no Sistema Estadual de Informações e Indicadores Culturais. No caso de Santa Catarina, a gente tem um mapa cultural. Já vou falar sobre ele mais adiante também. Declaração de participação do proponente na Câmara Setorial. Esse é um documento que a Prefeitura de Navegantes pede, né? A Fundação pede, e aí você teria que entrar em contato com o coordenador da Câmara Setorial. E cópia de comprovante de residência no município de Navegantes. E embaixo, nesse caso específico, informações sobre currículo e portfólio existem na plataforma lá em cantos específicos. Então, só de início você já tem que ter esses documentos corretos, em dia, especialmente essas certidões negativas de débito, que assim que eu terminar de mostrar o edital, eu vou fazer um cantinho específico para essas certidões, né? Em seguida, você vai ver, nesse caso, né, algumas determinações sobre comprovante de residência, sobre o cadastro no mapa cultural, enfim, algumas observações sobre esses documentos. E aqui, os documentos relacionados ao projeto em si, que é como esse projeto vai estar estruturado e o que é que você precisa entregar dependendo do seu projeto. Então, um exemplo só, né? Se você for fazer, por exemplo, um livro, você precisa já enviar um boneco do livro, quer dizer, a estrutura toda desse livro, o máximo que você já conseguiu fazer desse livro, para eles, para os pareceristas, que são as pessoas que vão avaliar o seu projeto, perceberem se esse livro já tem uma estrutura coerente. Então, voltando aqui um pouquinho, né, primeiro, um formulário de apresentação de projetos a ser preenchido e apresentado de forma digital através da plataforma GER, conforme orientações do anexo 6. Cada edital tem um formulário específico de projeto, mas geralmente esses formulários contemplam as mesmas partes, que eu vou tratar um pouquinho na nossa próxima aula, que é como o seu projeto vai estar estruturado. E você precisa ver de cada edital especificamente quais são esses outros documentos, né? Então, o exemplar de demonstração do produto, caso seja, por exemplo, um CD, caso seja um show, caso seja um livro, você já tem que enviar parte disso ou isso completo. Nesse caso especificamente, um termo de referência. O que seria esse termo de referência? Nem todos os editais pedem isso. Um termo de referência é uma espécie de anúncio de que tipo de profissional você precisa contratar para aquele cargo específico. Por exemplo, imagina que você vai ter que contratar um produtor cultural. Aí você vai colocar lá no termo referência, qual é o cargo que eu estou procurando? Produtor cultural. Quais são as qualificações dessa pessoa? Essa pessoa tem que ter experiência em produção de eventos, essa pessoa tem que ter, de repente, né, uma graduação em produção cultural, enfim. É você que determina esse termo de referência para escolher essas pessoas que vão ser contratadas para o seu projeto. E, dependendo dos projetos, existem outras particularidades. Como eu disse no começo, é muito importante você ler o edital todas as vezes quantas forem necessárias, porque aqui está a chave para o seu projeto ser aprovado. Bem, em seguida, o edital explica como vai receber e como vai avaliar. Então, explica dos pareceristas, que são essas pessoas que são selecionadas para avaliar os projetos. E no caso específico aqui de Navegantes, tem a comissão de acompanhamento dos projetos, que também faz parte dessa avaliação, especialmente na questão da habilitação. O que é a habilitação de um projeto? É ver se os seus documentos estão em ordem e se você é uma pessoa que pode estar concorrendo a esse edital. Quer dizer, se você não entra em nenhuma daquelas exceções lá em cima. Agora, o mais importante aqui dessa parte do edital, que é a parte de avaliação dos projetos, está aqui. Aqui, para cada critério de avaliação e o peso, é aqui que você precisa se concentrar. Isso aqui é o tesouro do edital na hora de você escrever um projeto. Todo o resto é informação mínima. Aqui está a chave. Aqui que você precisa entender o que seu projeto tem que ter para atingir a nota máxima. Então, eu vou avaliar um critério aqui com um pouco mais de detalhe e depois os outros eu só vou comentar porque
cada edital tem os seus critérios específicos, embora na maioria dos casos eles sejam bem parecidos, tá? Nesse caso específico do edital Vilma Mafra, nós temos o item 1 até o item 6. Então, são 6 itens que vão ser avaliados, cada um com uma pontuação específica. Então, por exemplo, o item 1, atendimento às diretrizes do Sistema Municipal de Cultura. Então, letra A, acesso à produção de bens e aos serviços culturais do projeto. O seu projeto tem que ter uma boa acessibilidade. Se o seu projeto tiver uma acessibilidade perfeita, ele tira nota 10. Nesse item específico. Letra B, grau de contribuição para a execução das metas do Plano Municipal de Cultura. Se o seu projeto fizer isso, você ganha 10 nesse critério também. O que é o Plano Municipal de Cultura? A maioria dos municípios tem uma lei, que é a lei que aprova o Plano Municipal de Cultura, que é um plano que coloca as metas que o grupo cultural daquele município, incluída a Fundação Cultural, né, precisa atingir para contribuir com o crescimento e desenvolvimento da cultura naquele lugar. Então, é muito importante que você leia o Plano Municipal de Cultura e veja onde que o seu projeto se encaixa, em que metas que você tem ali que o seu projeto se encaixa. Eu depois vou falar um pouquinho sobre o Plano Municipal de Cultura, vou mostrar um só para ilustrar. Bem, o item 2, por exemplo, né, a abrangência territorial do projeto, a abrangência de comunidades do município. No caso de Navegantes, isso é importante. E assim você vai lendo todos os critérios e vai fazendo uma espécie de checklist, sabe? Vai botando assim o Vzinho do lado para ver onde que o seu projeto se encaixa aqui. Esse item, por exemplo, existência de ações de formação cultural. Opa, o meu projeto tem isso. Vou dar um ok. Imagina que, vamos pegar aqui o item 4, por exemplo, né? Abrangência da proposta considerando o público-alvo participante com envolvimento de grupos minoritários. Poxa, eu não contemplei isso no meu projeto. Eu não contemplei o envolvimento de grupos minoritários. Então, aqui, nesse critério, você já vai perder parte dessa pontuação ou essa pontuação completa. Então, esse é o tesouro dos editais. Bem, outra coisa muito importante, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também, é a avaliação do proponente da equipe do projeto. Ó, tá vendo? Ela tem um peso aqui, é um peso relativamente grande, né? É uma proporção relativamente grande da nota e é bem importante também você ter um portfólio, um currículo organizados. Eu vou mostrar mais para frente em outras aulas também. Bem, aqui explica a questão da avaliação especificamente do edital Vilma Mafra, os recursos, né? Caso saia o resultado preliminar e você não concorde com alguma coisa, né? Seu projeto foi desclassificado e aí diz que você não colocou tal documento e você colocou. Você pode entrar com recurso e aí cada edital especifica como vai funcionar esse recurso. E aí, no item 5, caso o seu projeto seja aprovado, o que é que você tem que fazer? Isso aqui é muito importante de você ter totalmente em mente na sua cabeça e consultar todas as vezes que você for executar uma ação depois que o seu projeto for aprovado, tá? É fundamental, porque aqui já tem algumas orientações sobre prestação de conta, sobre valores, questão do orçamento, o que você pode mexer, o que você não pode mexer, o que você tem que fazer se precisar alguma alteração no projeto, que marcas, né? Como que você tem que colocar a marca da fundação, né? O logotipo, como que isso tem que estar inscrito, enfim. Isso aqui é o guia, vamos dizer assim, para que você consiga executar o seu projeto dentro da lei. Isso aqui é fundamental, uma vez que seu projeto foi aprovado, que você leia isso aqui de cabo a rabo e várias vezes, para não cometer nenhum deslize e com isso, lá na frente, não ter a sua prestação de contas aprovada ou qualquer outro tipo de problema, né? E aí vem aqui o item 6, que fala sobre a prestação de contas. Cada município faz uma prestação de contas de maneira diferente. Isso é muito importante você ter em mente também quando o seu projeto for aprovado.
como é que funciona a prestação de contas do edital específico que você está concorrendo, tá? Não deixa para pensar nisso depois, porque durante a execução do projeto, você precisa tomar uma série de atitudes que tem que estar lá nessa prestação de contas. Por exemplo, você precisa tirar fotos, você precisa registrar presença, você precisa... quando for contratar alguém, você precisa ter as especificações do trabalho dessa pessoa, quantas horas essa pessoa trabalhou. Isso tudo você não vai conseguir fazer depois que já fez. Então, é muito importante você ler isso aqui, a hora que seu projeto for aprovado, leia com muita calma. E aí ele finaliza com algumas disposições gerais, que cada edital tem o seu, e eu altamente recomendo que você leia várias vezes, e termina aqui o edital. Em seguida, a gente vai ver a questão das certidões negativas de débito, que são documentos fundamentais para você aprovar o seu projeto. Bem, um dos documentos que a maioria dos editais pede é a certidão negativa de débitos. Geralmente, para a primeira etapa, eles pedem a certidão negativa de débitos municipais, mas se o projeto for aprovado, vem o pedido da certidão negativa de débitos federais e estaduais. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a certidão negativa de débitos de tributos federais, tá? É muito simples, pode colocar lá no Google CND, que é a sigla, né, para certidão negativa de débitos, bota assim, CND federal, já vai entrar nesse link, né? Então, tá aqui, eu vou colocar com o meu CPF. E aí, você coloca aqui embaixo essas letrinhas, né? E já vem aqui em consultar. Como não é a primeira vez que eu emito uma CND, ele vai me dar a opção de emissão de segunda via ou consultar a minha certidão. Geralmente, quando é a primeira vez, já surge a CND direto. No meu caso, eu quero emitir uma nova certidão. Ó, e assim vem essa certidão negativa de débitos, que você pode vir aqui, ó, e imprimir. Pode imprimir diretamente, ou você pode imprimir salvando em PDF. E aí você já fica com esse documento. No caso do estado de Santa Catarina, a gente também vai consultar aqui, é só colocar no Google CND Santa Catarina. No caso do edital que eu analisei anteriormente, ele não aceita pessoa jurídica, né? Se aceitasse, eu viria no CNPJ. Mas é por CPF, vou colocar o meu de novo. Aí vou colocar as letrinhas. E vou buscar. Às vezes demora um pouquinho. Pronto, ó, aqui tem a lista, né? Eu já peguei várias certidões, tem as datas de vencimento e tal. Nenhuma delas eu vou poder pegar novamente, porque já estão vencidas. Eu venho aqui embaixo, a solicitar geração de nova CND. Ela já criou e ela vai fazer já diretamente o download aqui embaixo, ó. Então, vou abrir aqui. Tá aqui a minha certidão negativa de débitos estaduais. No município, vai depender de cada município, tá? Tem municípios que você precisa ir até a prefeitura e tem municípios que você pode fazer online. Basta procurar no Google CND, o nome do seu município, e provavelmente você já vai ser direcionado ao link específico. Agora que você já sabe como ter uma boa ideia, que você já sabe interpretar o edital e a importância desse documento, é hora de botar a mão na massa e começar a entender quais são os objetivos e as justificativas para que você aprove seu projeto.